Meu nome é Vitória Giovana. Meu nome é Thiago. Como você é burro? Opa, de novo. Meirelles. Meu nome é Felipe Braga. E nós somos o Pós Direito. Gente, nosso convidado também Take troca dois. de figurino. Mudou, É doutor Felipe Góes, ele tirou, daqui a pouco ele lança o chapéu e coloca a bota. Eita, pô, vai pra fazenda. Porque ele tem Hoje é duas sexta. personalidades, a do advogado e a do peão. De segunda a sexta, advogado. Sábado, domingo, fazenda. Foi-se nas costas e vamos mexer com o boi e o pau pega. Ganhar dinheiro mesmo agora, ganhar Ô, dinheiro. Felipe, dois boi na Na fazenda fazenda não é não dá boi dinheiro, não, não? não é gado não. Alguém avisa pra ele, ele tá se achando. Felipão, Dois boi. tendo em vista que ela divide AP com a sua namorada, essa informação é muito perigosa. Caralho. Tu tá no- União estável. Não, mas, Felipe, hoje nós vamos falar com o Felipe Góes. Vocês já sabem um pouco da trajetória dele. Se você não conferiu, vai lá, assiste. Tem um vídeo já aí no canal, né, no YouTube. Eu ainda tenho dificuldade para falar sobre o canal, mas ok. O que acontece? O Felipe falou sobre a trajetória dele, é uma trajetória grande, boa, apesar dessa cara de 30 anos, ele já tem 70. Então, tipo assim, ele tem muita história bacana. Engraçado, E umas coisas legais. uma atuação muito forte, né? Eu digo assim, uma coisa bem marcante na sua carreira. Não sei se é a maior. Olha, eu acredito que sim, pela proporção. É com certeza de pessoas envolvidas em um único processo, né? Eu acho que o meu limite tinha sido, eu acho que 480 e poucos, né? O do Gonçalves, ele falta um pouquinho para 1000, né? Então é muita gente. Então, ações coletivas a gente vai falar, a importância, né, das ações coletivas para os trabalhadores, falar um pouco sobre a atuação dele nessa maior ação que ele teve, porque assim, ele já é profissional, ele já tem essa especialidade. E então vamos lá, Felipe. Fala aí um pouco sobre a sua. Fala sobre essa sua. Assim. Cara, o Gonçalves, eu vou tentar fazer uma retrospectiva aqui, até para às vezes os advogados que não conhecem. O Gonçalves foi uma grande empresa que muito antiga no estado de Rondônia, com atuação inclusive no estado do Acre, né? E ela entrou em 2016, salvo o melhor juízo, em processo de recuperação judicial inicialmente, né? E posteriormente, dentro do plano de recuperação judicial da empresa, começaram-se a fazer as demissões, né? Onde daí surgiu a minha atuação no processo. Eu sou advogado do Sindecom, né, que é o Sindicato do Comerciário de Porto Velho, e ali é o sindicato que... O Sindecom é o sindicato de representa a classe trabalhadora, né, tá. no comércio. Então, nessas ações a gente atua como substituto processual, no qual o Sindecom representa os trabalhadores, né, e através desses planos demissionais começaram. O primeiro plano demissional aconteceu antes de ser decretada a falência, né, onde dentro do plano de recuperação eles começaram a enxugar o quadro de funcionários e demitir pessoas, né? Então na primeira leva a gente atendeu, eu acho que salvo engano, 100 trabalhadores, né? E aí posteriormente o Gonçalves foi indo até que chegou um ponto que não deu conta mais, baixou as portas, já estava com salários atrasados dos trabalhadores, né? Pouca mercadoria e tal, acabou que ele foi fechado. Quando que fechou? Quando que você começou a atuar? Porque é importante demonstrar essa questão da demora, né? Que é normal. Olha, eu sou péssimo com datas, meu Deus, mas vamos lá. Mas já tem... Não, tem bem mais de 5 anos, Felipe, que isso aconteceu. Cara, Porque eu posso consultar aqui com certeza, mas o Gonçalves, se eu tiver enganado, a primeira leva demissional aconteceu em 2018. Eu acho que vai fazer uns 4, 5 anos. Então, porque o que acontece? Em 2018 ele começou esse atendimento. E aí já começou com a galera lá, entrando com alguma galera. Depois... Porque na verdade, fora demissões sazonais, essas demissões que eu estou me referindo foram demissões mais maciças, né? Onde foram demitidos aí 100 trabalhadores de uma única vez. Até que houve o rompimento, onde foi feito o fechamento, que foram demitidos todos os trabalhadores. Eu vou até pedir informação da assessoria aqui para ver se a gente já coloca essas datas direitinho. A assessoria aqui, ó. Do pai dos burros, né? Não, e o bom
do Felipe é o seguinte, que a gente vai deixar aqui o número dele no final. Quem quiser falar com ele, ligar Ó, pra ele. É o seguinte, das se tem 2 da 100 manhã, 3 se da tem manhã. 100 funcionários, é 100 views. Porque esse aqui é voltado pro pessoal do Gonçalo. Eu espero ter 1000 views, porque são os 1000 trabalhadores Cara, que você olha, representa. O que eu vejo nisso? É um processo onde a gente realmente tem que ter um empenho muito grande, porque é difícil às vezes até de explicar para o trabalhador. Né? Então, assim, quando houve a cisão que realmente fechou as portas do Gonçalves, o sindicato de pronto já tentou acolher ali aquelas pessoas e já motivamos imediatamente a segunda ação civil coletiva que nós fizemos, visando o pagamento das rescisões contratuais, salários atrasados, FGTS de todos os trabalhadores. Na época, por se tratar de ação de relevante valor social, fizemos uma atuação em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, né? Até na época do Dr. Elcio, que era o procurador do trabalho responsável pela essa pasta e por esse processo, que foi de suma importância na construção aí de todo a solução que foi dada aí na Justiça do Trabalho para esse processo. E ele passou por 2 fases, né? Uma primeira leva que se deu na 4ª vara e o processo que envolveu a maior parte dos trabalhadores se desenvolveu na 3ª vara, onde ali se emitiram aí as certidões de crédito, né? Nós tivemos um puta trabalho, o pessoal acha que é simples, mas todos os cálculos foram feitos de forma individualizada, então De cada trabalhador? de cada trabalhador, calculado Ave FGTS, salário, tudo que cada trabalhador tinha direito, feito individualmente. Foram quantos né? funcionários, Felipe? Cara, Quase mais ou 1000, ele menos? falou. aproximadamente 1000. Caramba, é bastante. É hein? muito trabalho. Muito serviço, a gente mobilizou uma equipe aí 90 Mas, dias Felipe, trabalhando. uma dúvida Isso lá até. na fase de constituição do crédito, ou seja, Isso. quanto me devem? Como que se deu E isso? tu não tinha R$1 nessa história, você só estava investindo nessa ação. Não, o escritório arcou com todo o custo de todo esse trabalho. Algum trabalhador pagou antecipado ou, De ou tu forma vai alguma- receber tudo no extra? Não, e mais um detalhe, nesse trabalho, nesse processo, inclusive, a nossa atuação é estritamente pela sucumbência. Entendeu? Não existem tem- honorários contratuais. Né? É o que eu falo, vai ter advogado com ações individuais. Isso aí foi uma questão assim, na época, o sindicato queria acolher esse pessoal. O Sindecon se sensibilizou com a situação deles, né? A gente já tinha uma história aí de quase 7 anos de trabalho. E chegaram e falaram, Felipe, eu sei que não é fácil, cara, mas vamos acolher esse pessoal, a gente vai aqui homologar as rescisões, vamos alinhar esses cálculos, você tem a sua equipe aí que vai conseguir atender, você já tem uma determinada experiência em várias ações coletivas que você já atua. Eu falei, olha, nessa proporção é a primeira, mas vamos lá. né? E topei o desafio, né? E conseguimos ali, junto ao Ministério Público do Trabalho, à época, fazer um acordo. O acordo tão somente para que na época, empregador, o seu José Gonçalves, né? O João é o... Seu José Gonçalves, que anuiu com os cálculos que estavam feitos com os parâmetros apontados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de ofícios emitidos pela Procuradoria do Trabalho, que trouxeram informações muito fidedignas, né? No intuito de formar esse conjunto probatório aí e constituir esse crédito. Mas isso foi feito de forma individualizada. Então, assim, a ação coletiva, quando ela vai para a fase da execução, elas se tornam ações individuais. Né? Tanto é que a maior parte dos magistrados e juízes, eles gostam, inclusive, que as execuções sejam individuais. Então, o cara faz a ação coletiva como forma de constituição de um determinado direito e ele vai lá e individualmente executa caso a caso. Caramba, então além da demora, a demora não, né? Porque eu imagino que a parte que menos demora é a parte dos cálculos que vocês fazem, porque vocês fazem o mais rápido possível para poder receber. Só que realmente, você acha que o problema nesse processo é o judiciário ou é a mesma essa questão do pagamento? Na verdade, o maior problema desse processo, que eu acho que é um problema de legislação. Formalidade. Né? Infelizmente, se a gente fizer um retrospecto aí das empresas que decretaram falência e de recebimento de trabalhadores, eu sinceramente desconheço aqui na nossa capital qualquer outra empresa que foi decretada a falência que o empregado recebeu. Eu desconheço. Né? Então, assim, é uma informação que a gente tentou buscar para ver se realmente existia e eu não encontrei.
Então pode ser que não tenha Mas passado. não recebeu E ainda olha que nada, é uma Felipe, nada. Tipo assim, hoje o processo, desde 2018 vocês não receberam nada, os trabalhadores não receberam nada. Nada. Os honorários sucumbenciais, você não conseguiu adiantar nada. Já Nada. tem bens que já O foram escritório comprados. custeou integralmente esse processo. Olha a importância de ter profissional, não, de saber atuar nessa área. Por isso que eu falo que o direito você tem que ter a sua área específica, porque imagina se você não soubesse, isso quebra um escritório. Com certeza. Com certeza, porque além do atendimento a essas pessoas, além desse trabalho, a gente ainda tem os demais afazeres, porque a gente não pode Tem outras abandonar ações. os demais, né? E tem que gente ter uma é equipe advogado. para isso, porque imagina o tanto de Sempre- pedido de andamento. A gente sempre trabalhou com uma equipe lá em torno de 10 pessoas para poder dar conta disso daí. E só ninja, né? E só ninja. Só O pessoal lá tira o pé do chão, como eu costumo dizer lá no escritório, Deixa eu te entendeu? falar, Felipe, com relação até como tu falou, a questão de indicação de clientes, como é que começou o teu know-how hoje em dia desse De história de sindical? Sim. Do sindicato. E também do Gonçalves também. Não, No sentido- ele sindicato. falou que foi o sindicato. É porque eu já atuava já como advogado do sindicato, né? Ah, se é. Então, na tá, verdade, entendi. como o sindicato representava toda aquela categoria Aham. e eu ser responsável pela pasta sindical naquele Ah, momento, tá, né? entendi. acabou que A Então gente foi só chegou um e... que veio e te chamou. Não. Essa é uma ação porque ela envolve um negócio chamado substituição processual, que é quando você, como sindicato, substitui cada trabalhador. Então você tem que ter a legitimidade para poder propor essa ação dessa forma. tem que estar junto com Ela o tem que sindicato. estar junto com o sindicato, Ah, né? tá. Todo mundo fica na procuração, não? Com Fica certeza, certinho, tudo os outros certinho. com o sindicato. Sim, quem me outorga a procuração é o sindicato. Ah, pô, legal. Né? Sabia Então não é o né? trabalhador de forma individual. Se Pô, as interessante. execuções fossem individualizadas, sim, como agora recentemente a gente tem um processo da Coimbra também, que nós estamos inclusive nessa discussão. Processo de 2016, bem complexo, hora extra dos últimos 5 anos de mais de 400 trabalhadores, e aí nós estamos nessa temática aí de discussão, porque tem o executado quer que seja feito de forma individualizada e o sindicato entende que tem que ser de forma coletivizada, até para poder não dar renúncia de direito para alguns trabalhadores que têm uma faixa etária de recebimento muito pequena, que às vezes até traz essa ausência de motivação para uma ação, né? Então a gente tem algumas teses lá e vamos subir com essa matéria para o tribunal, inclusive agora, para apreciação aí da segunda instância, para ver como que vai se posicionar a corte com relação a essa matéria. Mas, enfim, com relação ao Gonçalves, a burocracia que existe, cara, com relação ao cumprimento da legislação falimentar, ela é enorme. Não então- é nem a lei trabalhista nesse caso, é Não. realmente a lei É a de... formalidade Olha, sabe de quanto valência. tempo, só pra você entender, sabe em quanto tempo que a gente conseguiu deixar essa certidão de crédito emitida na Justiça do Trabalho? 6 meses, cara. Caralho. 6 meses. Então, Em média é quanto tempo? Você tem ideia de quanto tempo que a gente já está com esse crédito constituído no bojo de falimentar? Salvo engano, foi em 2019 que a gente constituiu o crédito já dentro do processo de falência, já são 3 anos. Né? Na época, assim, a gente tentou e buscou ser tão diligente que inclusive fomos buscar compradores, trouxemos grupos empresariais, apresentamos comprar as proposta no coisas. processo para comprar, para que pagasse o trabalhador. Né? Então, isso é serviço de advogado? Não. Mas a gente foi incumbido daquela missão de trazer uma resolutividade para o processo e a gente foi buscar. Fazer um pouquinho mais. Procurar ter resultado. Sim, com certeza. Então, tipo assim, não, eu tô aqui. Mas houve agora um leilão de alguns bens, de algumas Foram sedes. leiloados na integralidade os imóveis que sim, estavam na integralidade. Na integralidade, né? Um Ótimo. leilão que arrecadou aí mais de 80 milhões, né? Então, assim, eu não sei precisar em números exatos, mas assim, o dinheiro está constituído nos O autos. dinheiro tá lá já. Hoje nós estamos na seguinte fase processual. Existe um negócio chamado rol de credores, ou seja, que é a listagem geral, o quadro Sim, geral de que credores. tem a lista de... Onde de ordem vai preferencial. elencar todos os débitos e a ordem de classificação de cada débito. Certo. Então, foi publicado esse primeiro edital de rol de credores, correto? E agora vai ser publicado o segundo edital de rol de credores, que visa o quê? Sanar eventuais impugnações que houveram com relação ao primeiro edital. Algum trabalhador que não constou, ou até qualquer outro crédito que não constou, alguma divergência nesse sentido. Então isso é o que vai ser feito tão logo, eu não sei precisar agora o prazo, mas vai ser feito tão logo isso.
E após essa publicação, acreditamos e esperamos, né, o sindicato, assim como já tem se posicionado a administração judicial, numa decisão de liberação do crédito em favor dos trabalhadores. Então, assim, a materialização do direito deles já está elencado no rol de credores. Então, a partir do momento que já houve já a superação dessa ordem classificatória de pagamentos, então o próximo passo não resta outro a não ser o efetivo pagamento. Isso é importante porque muita gente, ela com certeza te questiona. Pô, doutor, já vendeu, por que eu ainda não recebi? E não entende o trâmite processual, né? É muito difícil, cara. Não, e, é assim, bem a gente- complexo. Porque, Porque assim, imagina depois da Não, e a mídia que teve na questão da venda, por exemplo. Eu sei que foi vendido porque saiu muito na mídia. Então, o que Verdade. acontece? Imagina o tanto de ligação que tu teve nessa época. São 1000 funcionários. Só pra você ter uma querendo receber. ideia, a primeira predisposição que existiu, porque hoje a gente ainda tem essa bomba que é a internet, né? E tem a famosa conversa que eu costumo denominar como telefone sem fio. A conversa que eu aprendi isso nas ações coletivas, né? Se algum dia eu for escrever um livro quanto a isso, vai ser uma das temáticas do telefone sem fio nas ações coletivas. Você fala um negócio numa ponta aqui para um cliente, quando chega lá no final, totalmente distorcido, entendeu? Então, assim, você vê todo tipo de aberração com relação... Mas, graças a Deus, cara, hoje a maior parte das pessoas tem uma informação e os processos são públicos, né? Então, são de acesso para todos. Então, assim, a gente tem que trabalhar com transparência, tentar trazer a maior seriedade possível para realmente evitar, né, que aconteça algum desencontro, alguma falta de informação adequada. Sou sensível demais aqui com todos os trabalhadores, né, que ainda não receberam. Eu acho que o fato de você não receber honorários... Poxa, e É as porque, pessoas assim, não entendem isso, não cara. entende. Não entendem. E, cara, e isso me deixa, inclusive, às vezes até chateado. Mas aí Porque que as tá, a pessoas gente não sabe. entendem. Nós estamos aqui em 4 advogados, sabe? Como que é difícil um advogado trabalhar só pela sucumbência, Só cara. no êxito. E no êxito. No êxito e sucumbência. E sucumbência, então isso não existe. Sim, Então isso não existe. Então, assim, o sindicato realmente acolheu esse pessoal e o escritório Felipe Góes comprou essa bandeira. Minha equipe se empenhou pra caramba pra poder trazer uma resolutividade e a gente tá hoje aguardando aí, né? Conseguimos reunir, inclusive, partindo do princípio da cooperação, ajudando o juízo e a administração judicial a trazer uma resolutividade para o processo. Eu comecei a verificar que uma série de colegas tinham dúvidas com relação a como eu devo habilitar o meu crédito, em que fase que está o processo e tal. Alguns outros advogados um pouco mais antigos não têm tanto acesso ao processo. O processo é complexo de se acessar porque ele tem um volume muito grande de páginas, então ele trava, é muito ruim. E eu passei a ajudar esses advogados, né? Então a gente passou a dar uma orientação no que a gente entendia que deveria ser feito de acordo com as diretrizes da administração judicial. São quantos trabalhadores nessa ação coletiva? Em geral, eu acho que são 1.400 e alguma coisinha, né? E 1.000 são teus, praticamente. É porque a maior parte das lojas eram na capital, né? Então, na verdade, assim, a gente representa o sindicato da capital. Aí nós temos ainda o sindicato de Cacoal, né? Que é o do interior. Que é Cacoal não, que abrange todo o interior, que aí representa os trabalhadores de Ariquemes e das outras lojas. E temos o sindicato do Acre e alguns advogados individuais. Então, você percebe o tanto de advogado que está envolvido nesse processo. E eu tive outras experiências em ações coletivas que eu achei, assim, que me marcaram muito. Que no passado a gente tinha uma determinada postura que a experiência nos fez pensar diferente. Por exemplo, antes eu tinha o pensamento que é o mais natural de todos, né? Então eu tenho que me preocupar com o meu constituído. Eu tenho que me preocupar com meus clientes. E eu vi que não era bem por aí. Se ele também não conseguir numa ganhar, ação coletiva, eu também não consigo é. ganhar. E você imagina numa o ação que, coletiva com esse Thiago? pensamento. A advocacia, cara, a advocacia é um negócio que é uma via de mão dupla. Você não sabe que amanhã você vai precisar de um favor de um colega, de uma interpretação, de uma eventual sensibilização de um cliente para poder fechar uma determinada conciliação. Então, eu procurei assim, poxa, o que vai me matar eu ajudar esse pessoal? Nada, cara, só vai engrandecer e trazer essa união para a advocacia. Fui lá de pronto, falei, não, a assistência que for necessária, inclusive orientei, constituímos uma empresa específica de cálculo para poder fazer a junção, né, dessas pessoas que tinham dúvida, que queriam, porque a gente teve que suprimir determinadas verbas, ainda teve esse detalhe.
A certidão de crédito veio constituída aqui da Justiça do Trabalho com as diretrizes de multa e juros, né? Aí o que é que acontece? De acordo com a ordem de pagamento no rol de credores, isso tem que obedecer uma determinada ordem, né? E aí, no caso, isso vai ter que ficar para um segundo plano. Então, você imagina ter que tratar uma planilha dessa, cara. Nossa senhora. Porra, foi muito trabalho. Então, tipo assim, é um as pessoas não processo que entendem. Ação coletiva. Acha que o advogado, o cara não tá fazendo nada, cadê meu dinheiro? Eu tá entendo, saindo. cara, mas se ele imaginar o esforço É muito complexo, gente. que foi e a complexidade disso, ele muito jamais complexo. pensava assim. É porque o que acontece pessoal não tem com ação conhecimento coletiva técnico pra saber. trabalhista é uma coisa. Não precisa necessariamente ser de uma ação de falência. Pode ser de vários outros assuntos. Exemplo, esse é da Sim. Coimbra. A Coimbra tá Sim. aí, super saudável. Sim, Entendeu? sim, ok. Só que no teu caso, você tá atuando num processo que ele há uma falência que entra aí o empresarial bem lascado, porque a pessoa tem que saber atuar na área lei empresarial, falimentar. entender a lei falimentar. Complexo. E aí, muito complexo. Inclusive, muito, teve e muito, recente alteração ainda para muito poder complexo. adoçar o negócio. E sabe o que é mais louco? Se você olhar uma parametrização dessa a nível de Brasil, eu tô pra te falar que a do Gonçalves vai ser uma das primeiras. Então foi um puta trabalho, inclusive, aqui, deixar o elogio ao escritório Machiavelli, Totino e Bonfá, que é representado pelo Dr. Rodrigo Totino, que é o administrador judicial, colega nosso também, advogado, Eu professor. acho que é o papel fundamental, o administrador. Eu né? acho que eu tô Fundamental para no falar que tanto a administração judicial como o juízo da sexta vara, eles vão trazer uma parametrização para uma modalidade de liquidação a nível não de Rondônia e de Porto Velho, mas a nível A de ser Brasil. Seguida, né? A ser seguida. De Brasil, eu entendo sim, porque eles estão sendo muito metódicos com o cumprimento de prazos, da legislação em si, e o processo, de certa forma, está andando. Apesar de por muitos pensarem, porra, não está acontecendo nada e tal. Apesar dos pesares, é Mas se razoável, você né? olhar os demais, porque aí você só enxerga se sua situação é boa ou é ruim quando você tem um parâmetro. Exato. Se Então, você vê as quais organizações- é isso Qual os outros que as processos? pessoas 1.400 pessoas que foi tá isso. evoluindo e andando nessa velocidade. Não, realmente está muito Não, difícil. e isso a gente tá falando, gente, de trabalhadores. O processo de falência não envolve só os trabalhadores, ele é uma das classes de crédito. Envolve Não. uma pessoa que era fornecedor de uma caixa de agulha ou de ovo, de qualquer produto. Tem milhares. Imagina Você no tá entendendo? supermercado, quantas pessoas não tem um crédito para receber. Você entendeu? Que fornece fornecedores. Exatamente. Então você entende da dificuldade, cara? É chão, né? Eu tô pra te falar. Se o cara pegar mais um desse aí, ele se aposenta por tempo especial, porque o trem é complicado. ó. Atividade nociva, né? Nociva. Tá Felipe, doido. uma dica, pessoal, eu atuo no direito do trabalho, uma dica pra galera que tá atuando nesse direito coletivo, que tá começando, esbarra naquela situação de fazer o bom trabalho, mas eu acho que relacionamento também engloba, né, cara? Claro, nesse caso, Dá sim. uma dica pro pessoal que atua no direito do trabalho, que quer começar, Poxa, eu acho assim, o que eu vejo hoje das situações das coletividades? As ações coletivas, elas são diretamente ligadas aos sindicatos. Né? Então, porque é a maneira, em regra geral, que você agrupa as pessoas no direito do trabalho, por representação por entidades sindicais. Infelizmente, com a reforma trabalhista e a retirada do imposto sindical, trouxe um enfraquecimento sobremaneira às instituições sindicais. Sim. Então, assim, é muito complicado, a gente tem que trazer uma realidade assim, nada se opera sem dinheiro. Sim, com certeza. Não se opera. Então, tipo assim, hoje você vê a dificuldade dos próprios trabalhadores, eles não costumam ter aquela fidelidade de fazer o pagamento da sua contribuição. Muito se exige, né? Muito se exige, mas pouco se dá, né? Eu até costumo dizer isso. Então, isso é uma dificuldade hoje para pessoas ter uma determinada inserção. Mas, em regra geral, eu poderia assim, deixar como conselho a apresentação de teses. Pro sindicato, né? Inclusive, assim, eu tenho vários advogados parceiros, tá entendendo? Que trabalham conosco em ações. O cara, pô, Felipe, eu tô com um negócio bacana aqui e tal, e eu acho interessante, eu queria que você me ajudasse, vamos trabalhar junto aqui, a gente senta, faz um ajuste de honorários e realmente trabalha em conjunto e traz, né? A gente passa um pouco da experiência, a gente já tem aí uma determinada noção e um know-how como que fazer o procedimento, porque em regra geral hoje tem uma das grandes dificuldades, né? Que é essa questão dos honorários.
né? Então o Gonçalves em si é um exemplo clássico disso, né? Então, assim, eu não acho justo, assim, e nem mais hoje faria, jamais, uma atuação num processo dessa magnitude tão somente por sucumbência, como fiz no passado, né? Mas como diz o ditado, palavra dada não se volta atrás, né? Então, então, E justamente... às vezes é um tipo de coisa também que é até importante para as pessoas saberem. É um tipo de passo que às vezes a gente dá 2 passos para trás para pegar um pulo para frente. Quando essa ação sair e você ficar conhecido a nível nacional, talvez você entenda, talvez faça sentido o que aconteceu lá atrás, porque provavelmente você fez pelo coração. Sim, porque, foi, cara, por sensibilidade porque você mesmo. fica comovido. Porque pra você ter uma ideia, nos últimos meses de trabalho, o Gonçalves começou a liberar, tipo, um vale alimentação pro trabalhador. Tipo assim, olha, eu não tenho dinheiro, você vai lá e pega R$200 em compras no mercado. Meu Deus, gente. Mas então, sabia olha o que nível da coisa que Mas, chegou. Felipe, sabia que eu também fico com muito, assim, com um coração na mão em questão do empregador. Pô, Imagina cara, como que ficou, né? É o tipo de negócio que ninguém sai ganhando. Não, todo Ninguém mundo sai tá ganhando, triste, todo cara. mundo tá perdendo. Ninguém sai ganhando, inclusive assim, eu fui muito incisivo quando eu fui buscar uma resolutividade, né, no sentido de trazer uma pessoa interessada em adquirir os imóveis. E sabe o que era o prato número 1 que eu busquei nessa trajetória? Tem uma cláusula que na época, inclusive, não é novidade para ninguém, porque inclusive essa petição foi juntada aos autos, inclusive assinada por 27 advogados que estavam anuindo ao pedido de adjudicação que nós, à época, tínhamos solicitado, né? E assim, foi conduzida no quê? Cláusula e premissa número 1 da proposta, recondução de todos os empregados. Então, na época, se por meios processuais a nossa proposta tivesse uma determinada admissibilidade, que na época ainda não estava constituído o rol de credores, né? Então, apesar do trabalhador ser prioritário, precisava ter essa possibilidade de discussão. Então, a gente não conseguiu superar isso, né? E por questões, digamos assim, de celeridade, de não trazer prejuízo para o trabalhador, que eu entendo que precisava receber, eu lancei mão da via recursal e respeitei o entendimento do juiz e da administração judicial no sentido de conduzir daquela forma, apesar de ter um entendimento jurídico divergente. Então, isso daí é uma coisa que, assim, a gente não pode ter vaidade, a gente tem que fazer uma análise e até que ponto a minha vaidade vai prejudicar meu próximo. Então, eu não tenho essa vaidade. Então, tem advogados que têm. Né? Não, eu vou provar para o juiz que eu estou certo, que eu tenho direito. E eu tinha o direito. Um crédito prioritário, era isso e era aquilo, mas com certeza, às vezes, um entrave processual não deixaria o processo chegar no estágio que tem hoje. Sim. Né? Mas, assim... Estratégia, né, Felipe? Estratégia. Gente, a advocacia, ela é estratégia pura e a ação coletiva é estratégia e paciência pura. Isso, é o teste de paciência. Ó, tá aqui, chegando ali, ó. Olha aí, o cara. Esse daí é o mesmo vitalício, tá? Ele começou o ano passado, ele começou o podcast, esse ano também ele vai começar o podcast. E parece que já trouxe uma garrafa de Blue Label ali. Eita, advogado rico é outra história. Cadê o cara da maquiagem? Felipe, muito obrigada, viu? Mais uma vez, você tá aqui presente. Talvez esse vídeo aí saia e traga boa sorte pra você, que esse processo... Boa sorte pro trabalhador e pra minha cabeça. Vamos colocar o número do Felipe aqui pra ligar. Outra coisa, se depois desse vídeo aqui, em 6 meses, sair essa ação, o Felipe tá se comprometendo aqui a dar 20% dos honorários da... Matar um boi e fazer um boi. Não, pelo menos um boi tu vai fazer. Isso daí com certeza. Mas se o convite não chegar, seca a pimenteira, tá? Ó, seca a pimenteira. Seca a pimenteira. Meu irmão, 2 dias tu tá morto na bala ali. Não. Tá morto na bala. Não chama ele não pra comer o churrasco. Ei, o negócio é o seguinte, aproveitar a oportunidade até para poder esclarecer, muitos trabalhadores ainda não tiveram acesso, às vezes, até ao crédito dele, o valor do crédito. Isso é importante. Não, e o escritório desenvolveu uma plataforma, né, que você acessa o site do escritório e lá vai ter um linkzinho onde você vai ver lá processo Gonçalves, saiba o seu crédito, e lá por uma consulta simples com o número do seu PIS e com o número do CPF,
você vai conseguir fazer lá Meu amigo. uma verificação Rapaz, do seu Ele crédito. Esse faz cara- o diferencial do escritório Meu dele. amigo, esse aí é diferenciado, hein? Ele investe nesse... Mas eu quero saber, rapaz, quem que tá pagando essa tua cara? O cara ganhou R$1 criando software pra consulta jurídica. Imagina, Ei, papai. meu amigo, parabéns, não é? Outro nível, Lá, parabéns. eu fui lá no MBS, é o TJ Rian. Esse é o processo. Você vai lá no TJRO e consulta. Não, mas sabe o que acontece? Você imagina eu ter que atender Pior que é fácil. 1000 pessoas. É complicado. Pandemia. Não, Não, impossível. Todo mundo, Covid, todo esse risco. É. Então a gente tentou buscar aí, graças a Deus, a nossa equipe lá só tem feroz lá. É só ninja. É só Só os ninja. flutuantes. Gente, obrigada, Felipe, mais uma vez pela sua presença. Espero tê-lo aqui de novo para contar do êxito dessa ação. Com toda certeza vai vir um êxito aí, vai vir muitas coisas e muitas coisas boas vão acontecer no seu escritório. É isso que eu desejo, o MBS deseja. E muitas felicidades e eu espero que você possa contar com a gente para sempre. Eu só tenho a agradecer o convite de vocês, foi muito bacana e descontraído aí o papo, né? E espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. Essa Ajudou galera muito. nova que tá entrando na advocacia aí tem que ter raça, meu. O negócio não tá fácil. E pra conversar ninguém, não. afiada é contigo, né? Essa aí, mano. Me chama, Beijo, curta, comenta, tá, gente? É Falou. isso. Tchau, tchau.